Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para a turma do nono ano. Bem, em relação ao planejamento, para quem assistiu a minha primeira aula do ano, nós falamos um pouco sobre o que a gente ia estudar durante o ano. O primeiro e segundo bimestre, a gente falou das radiações e as tecnologias relacionadas às radiações. O quarto bimestre, a gente vai falar de astronomia em si, tá? Esses módulos, primeiro, segundo e quarto bimestre, esses módulos são oferecidos pelo UNO, tá? Que é que a gente vai estudar. O terceiro bimestre também, porém, ele é voltado para biologia, porque no nono ano, a prévia que a gente tem da parte de ciências é dividida em física, química e biologia, tá? O sistema 1 não fez isso. Então, o que é que a gente vai ter para física? Eu vou criar as aulas e os módulos para vocês aqui, e ele vai servir para ser uma base para o ensino médio de vocês, tá? Porque o ensino médio a física é um pouco mais complicado, envolve mais contas do que teoria. Então é bom vocês se adaptarem a isso de antemão, tá? Então esse módulo aqui que eu vou criar e mostrar para vocês, e a gente vai estudar juntos aqui, vai ser uma boa base para o primeiro ano do ensino médio, tá? Então, o ensino médio todinho, o primeiro ano, vocês vão estudar os movimentos, tá? Vocês vão entender as causas, as consequências, como é que você descreve o movimento, tá? E calcula. Tá? Na física a gente usa muita coisa matemática para descrever muitos fenômenos da natureza. No nono ano a gente vê muito mais teoria do que cálculo. No nono ano, no ensino médio é o contrário, tá? A gente vê muito mais cálculo do que teoria. Bem, e o assunto que a gente vai ver aqui primeiramente, que é a primeira estrutura que a gente tem aqui dos movimentos, é estudar a cinemática, tá? Que é o estudo e descrição dos movimentos, certo? Então, prosseguindo, a cinemática, ela estuda os movimentos, pessoal, sem se preocupar com o que criou esse movimento, tá? Com o que fez com que esse corpo se movimentasse. Pode ser um peteleco ou pode ser uma bomba que criou o movimento, que fez lá o corpo se movimentar. Mas a gente não vai querer saber disso, tá? A gente só vai analisar o movimento em si. Vai observar, descrever, tá? Prever, calculando, tá? Descrevendo através de gráficos e outras coisas, alguns elementos matemáticos que está bem forte aí junto com a física. Então, cinemática estuda o movimento sem saber o que causou o movimento, tá? Ele utiliza de equações, gráficos e tabelas para descrever e analisar os movimentos, tá? A gente consegue entender como é que um movimento está se comportando para prever coisas futuras, o que vai acontecer daqui a tanto tempo, em tal distância, o que é que pode acontecer, tá? Isso que a gente faz na cinemática. A gente utiliza de elementos matemáticos para estudar e analisar os movimentos, tá? Então, para a gente começar a entender e estudar os movimentos, a gente tem que primeiro deixar claro um conceito para vocês, tá? Que é o referencial. Bem, o que é o referencial? Tá? Vocês têm aqui o conceito, mas pense em um ponto qualquer que você pode escolher no espaço, tá? Um ponto qualquer que você escolhe no espaço, tá? Pode ser o chão, pode ser o ventilador, pode ser um cachorro, pode ser um avião, pode ser qualquer coisa que você queira. É um ponto que você vai marcar, esse ponto vai estar em um corpo ou um lugar, certo? Não precisa ser um ser vivo não, tá, pessoal? Pelos exemplos que eu dei, vocês entenderam aí, tá? Então, o referencial é um corpo ou um lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Então, a gente vai dizer o referencial, e é a partir desse referencial que a gente vai analisar o fenômeno. Nesse caso, a gente já está estudando a cinemática, então a gente vai analisar os movimentos, tá? Então, se eu digo que o referencial é o chão, é a partir do chão que a gente vai descrever os movimentos. Se eu digo que o referencial é a minha mesa, é a partir da minha mesa que a gente vai analisar os movimentos. Se eu digo que a referencial é a minha testa, é a partir da minha testa que a gente vai analisar os movimentos, certo? Espero que isso tenha ficado bem claro aí para vocês. Tá? Como eu falei aqui, pode ser qualquer coisa, um pássaro, uma pedra, uma formiga, o sol, o que você puder colocar esse ponto aí para marcar o referencial, tá? E é a partir dele que a gente diz se o corpo está em movimento ou não, tá? A gente vai dizer se o corpo está se movimentando ou não a partir do referencial, tá? Não é a partir da velocidade do corpo. A gente tem que primeiro um conceito mais forte aqui para ser analisado.
nós temos o referencial, é a partir dele, tá? Como é que vai ser a partir dele? É bem simples, na verdade. Lembre que a ciência, principalmente a física, ela mexe muito e quebra muito o nosso senso de realidade. Às vezes parece que o mundo e as coisas se comportam de um jeito, mas se você analisar cientificamente, tá, é completamente diferente. Ele quebra muito essa nossa noção de realidade e como as coisas funcionam, tá? Lembre, às vezes muita coisa faz sentido no dia a dia, sem ser analisado fisicamente, cientificamente, mas não é porque faz sentido que tá certo, tá, pessoal? Tenham cuidado com isso. Muita coisa faz sentido, mas não tá com a explicação correta, tá? Então vamos aqui. Conceito de movimento e repouso, certo? Então vamos primeiro analisar o movimento, tá? Dizemos que um corpo está em movimento quando ele muda de posição em relação ao referencial. Então preste atenção, isso é muito importante. Se ele mudar de posição em relação ao referencial, ele está em movimento. Então a gente tem que saber quem é o referencial. Normalmente a gente não conversa, não trata disso, porque para a gente aqui, os humanos, né? Para a gente o referencial é o chão. É comum para todo mundo o chão. Tá? Então a gente não precisa dizer, está em movimento em relação àquela árvore, estão em movimento em relação àquele carro. Não, porque para a gente, geralmente, o referencial é o chão. Tá? Mas tem diversos fenômenos aí, diversos movimentos que a gente tem que analisar sabendo qual é o referencial. Tá? Então, ó, uma coisa que quebra o senso de realidade, muita gente já, óbvio que hoje em dia já sabe disso, né? Quase todo mundo. Só alguns negacionistas aí que... Mas enfim. Mas, ó, para o nosso referencial na Terra, né? A gente está na Terra, o nosso referencial na Terra é o Sol que se movimenta. Então, a gente aqui, paradinho na Terra, olhando para o céu, vê o Sol se movimentando, certo? Para quem está indo para as palestras de astronomia, entender um pouco melhor isso aí, tá? De leste a oeste, né? Então, a gente aqui, o Sol se movimentando. Então, é óbvio fazer muito sentido, tá? O povo achar que a Terra estava parada e era o Sol que se movimentava. Tá? O modelo da Terra geocêntrica, né? Lembra disso, aquele modelo geocêntrico, que a Terra era o centro e tudo se movimentava ao redor. Só que a gente sabe que não é isso. Tá? Faz sentido. Por quê? Porque a gente analisava a partir do nosso referencial. Tá? Por isso que parecia tão complexo esse entendimento de que é, na verdade, a Terra que está se movimentando. Mas é tudo uma questão de referencial. Tá? Então, para a nossa referência na Terra, é o Sol que se movimenta. Mesmo sabendo que é o contrário que acontece de fato. Ok? Então, imagine o seguinte. Eu tenho referencial, o chão. Se eu mudo de posição em relação ao chão, naquele ponto que eu estou trabalhando, eu estou em movimento. Eu tenho a parede. Se eu mudo a posição em relação à parede, eu estou em movimento. Tá? Um exemplo clássico que eu gosto de dar é o seguinte. Você observando um ônibus andando, certo? Uma pessoa que está dentro do ônibus está olhando você, você está se afastando dela. No referencial dessa pessoa, é você que está em movimento. No seu referencial, é a pessoa que está em movimento. Então, é tudo a questão de análise de referencial. Saber quem está se movimentando ou não. Eu aproximando a minha mão da câmera, tá? Causaria o mesmo efeito da câmera estar se aproximando da minha mão. Isso é uma questão de referencial. No referencial da câmera, minha mão que está se aproximando. No referencial da minha mão, é a câmera que está se aproximando. Tá? Então, fica mais claro essa questão aí, esse lance de referencial. Tá? Então, vamos analisar aqui, né? Uma pessoa observando os pássaros. Imagine aqui, para a pessoa, é o pássaro que está se movimentando. Para o pássaro, é a pessoa que está se movimentando. É uma questão de referencial. O ônibus, como eu falei antes, né? Para quem está no ponto, quem está dentro do ônibus está se movimentando. Mas para quem está dentro do ônibus, é a pessoa que está fora que está se movimentando. Tá? Um asteroide aqui caindo na Terra, nessa animação aqui, nessa figura. Para o referencial do asteroide, é a Terra que está se aproximando dele. Mas para o referencial da Terra, é o asteroide que está se aproximando da Terra. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aí. Agora o repouso, ele é um pouquinho mais difícil de aceitar, porque ele quebra muito mais essa noção de realidade da gente. Tá? Então, dizemos que um corpo está em repouso quando ele não muda de posição em relação ao referencial.
Então, presta atenção. Não mudou de posição em relação ao referencial, o corpo está em repouso. Então, não importa a velocidade dele, tá? Nessa observação aqui, ó. Não importa o valor da velocidade, tá? De um corpo. Se esse valor for igual ao do referencial, o corpo está em repouso. Porque se eles estão na mesma velocidade, ele não vai mudar de posição em relação ao referencial. Tá? Um ao outro, não, em relação ao outro, não vai mudar a posição. Então, eles estão em repouso. Tá? O corpo está em repouso em relação ao referencial. Tá? Então, outro exemplo aqui, para quebrar nossa relação aí com o mundo exterior e quebrar o nosso senso de realidade. Para o nosso referencial, a Terra está parada. Mas, na verdade, ela está rotacionando com uma velocidade de 1.600 km por hora, em média. Tá? Então, você olha para o chão, nossa, está parado. O chão está parado. Mas não está. Está rotacionando aqui a 1.600 km por hora. Mas por quê? Porque a gente, por inércia, que são outros fatores que a gente vai estudar mais à frente, tá? Está na mesma velocidade que a rotação da Terra. Então, para a gente, a Terra está parada. Mas, para um astronauta na Lua, um exemplo, tá? Que conseguisse enxergar aqui, a gente ia estar em movimento, porque a gente ia estar em rotação junto com a Terra. Então, tudo é questão de referencial. Não existe um estado absoluto, tá? Você pode achar um corpo em movimento e repouso ao mesmo tempo, só mudando o referencial. Como eu falei, tá? Alguém me olhando aqui no chão da Terra aqui, no meu lado, eu vou estar parado para ela. Mas uma pessoa olhando na Lua, olhando para mim, eu vou estar em movimento, porque eu vou estar junto com o movimento da Terra. Tá? Então, qualquer situação você pode imaginar isso. Tá? Coloquei aqui algumas situações para a gente pensar um pouco, tá? Bem, aqui em relação ao repouso é bem simples, né? O bebê dormindo aqui, bem fácil. Repouso total aí, né? Porque ele está parado em relação à cama, tá? Ele não muda a posição em relação à cama, então ele está em repouso. Mas olha que interessante. Um jato, tá? Um caça aqui. Ele pode ter uma velocidade alta, 800, 900 km por hora. Beleza. Mas, preste atenção. Se os dois caças aqui estão com a mesma velocidade, eles não mudam aqui, não vai mudar nenhuma relação da posição deles. Então, um para o outro está em repouso. Tá? Então, o cara que está observando o caça aqui do lado, se tiver na mesma velocidade, claro. Tá? Vamos admitir que estão na mesma velocidade, né? Se ele olhar aqui, ó, vai parecer que o caça está parado. Andando um do lado do outro, assim, ó. Tá? Mas vai parecer que está parado, porque ele não muda de posição em relação a ele. E é por isso, e isso é uma relação muito importante, que quando os corpos estão na mesma velocidade, você não consegue identificar, tá? Se você não tiver uma observação do mundo exterior, você não consegue identificar se está parado com velocidade zero ou em movimento. Tá? Tanto é que no avião você consegue fazer tudo. Quando ele está em velocidade estável, tá? Parece que ele está parado. Você só observa que ele está em movimento quando você olha para a janela do lado de fora, que aí você muda o referencial. Tá? Então, espero que tenha entendido essa parte de movimento e repouso, ela é extremamente importante para entender os fenômenos. E agora, o último conceito dessa aula é o ponto material e o corpo extenso. Tá? Tem a ver com o tamanho do corpo, tá? As dimensões dele. Tá? Se as dimensões do corpo são desprezíveis, tá? Não interfere, a gente chama esse corpo de ponto material. Tá? A gente trata de corpos que têm dimensões desprezíveis em relação ao que a gente está observando no movimento. Tá? Ele é um ponto, ele não tem dimensão, mas ele tem massa, tá? Ele vai ser um corpo, a gente analisando esse movimento. Agora, quando as dimensões do corpo são consideradas num fenômeno, no caso é o movimento, aí ele é um corpo extenso. Tá? E quando isso acontece, quando é um corpo extenso, a gente tem que considerar o tamanho dele, tá? As dimensões, para descrever e calcular, tá? Os fenômenos. Nesse caso é o movimento. Tá? Então o tamanho dele vai ser extremamente importante para desenvolver das análises
desse movimento. Tá? Essas continhas a gente vai explicar nas próximas aulas. Mas o importante é entender esse conceito antes. Então, imagine aqui, tá? Uma chimbra em relação ao movimento que a gente vai fazer. Normalmente, o tamanho da chimbra é desprezível em relação a esse movimento que ele faz. A formiga também, tá? A dimensão da formiga é desprezível em relação ao movimento. Então, a chimbra e a formiga são pontos materiais. Tá? Só que um caminhão vai ter um tamanho considerável em relação ao movimento que ele faz. Por exemplo, ao cruzar uma ponte, tá? Passar por um túnel. Então, é considerável aqui as dimensões do caminhão para poder analisar esse movimento. Tá? O Expresso de Hogwarts aqui, também, para quem gosta de Harry Potter. Tá? O trem aqui ele tem um tamanho bem considerável, né? Para a gente tratar aí no movimento. Então, as dimensões deles não são desprezíveis aqui. Então, eu tenho que incluir no meu cálculo, na minha análise de movimento. Tá? E é isso, a gente encerra essa aula com esses conceitos teóricos. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre as contas e análises de referenciais no movimento. Tá? A gente vai começar a descrever o movimento agora matematicamente. Tá? Vou postar uma lista de atividades sobre esses conceitos fundamentais. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até mais.